bem-vindo. Eu te convido, eu te autorizo a falar comigo. Quebra em mim toda resistência, toda religiosidade. Eu quero ouvir a palavra do Deus eterno, como se fosse a primeira vez. Eu quero que a palavra de Deus seja novidade para mim. Seja bem-vindo, Espírito de Deus. Aleluia, aleluia. Abra a tua palavra, tua Bíblia, no livro de Isaías, capítulo 55. Aleluia. Vamos descobrir juntos o que Deus tem para nós hoje. Literalmente, vamos descobrir o que Deus tem na sua palavra. Aleluia. Abriu? Salmo, Isaías 55, 1. Eu vou ler aqui na minha versão. Quero que você preste muita atenção, para que o Espírito tenha liberdade para falar conosco. Diz assim: vós todos os que tendes sede, vinde às águas. E os que não têm dinheiro, vinde, comprai e comei. Vinde, comprai sem dinheiro e sem preço vinho e leite. Por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão, e o produto do vosso trabalho naquilo que não pode te satisfazer? Ouvi-me atentamente, comei o que é bom, e a vossa alma se deleitará e achará descanso. Inclinai os vossos ouvidos e vinde a mim. Ouvi, e a vossa alma viverá. Convosco farei uma aliança perpétua, dando-vos as firmes bênçãos prometidas a meu servo Davi. Versículo 6. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o ímpio seu caminho e o homem maligno seus pensamentos. Converta-se, volte-se para Deus, que se compadecerá de ti, e torne o teu coração para Deus, pois Ele é grandioso em perdoar. O Senhor está nos chamando para vir à presença dEle. É um convite para quem está com sede, para quem está sedento de Deus, que deveria ser sempre assim o nosso coração. E Ele fala: vem até as águas. E aí Ele diz uma coisa tão interessante, Ele fala: por que vocês ficam gastando o tempo de vocês naquilo que não é pão, naquilo que não é espiritual? Por que vocês se esforçam e trabalham tanto por aquilo que perece? Por que vocês gastam tanto tempo naquilo que não é? Por que gastam tanto tempo fazendo aquilo que não traz a presença de Deus? Vocês se cansam porque não buscam o que é eterno. Repara aí o versículo 2. Olha aí na tua Bíblia. Por que trabalham e se esforçam para ter ou para comprar algo que não pode te satisfazer? Ouvi atentamente. Aí está dizendo: inclina os teus ouvidos para ouvir. Quando a gente inclina os ouvidos é para a gente prestar mais atenção, não é assim? Você faz assim: peraí que eu tenho que ouvir. Aí. Deus faz assim com a gente porque Ele sabe que a gente se distrai facilmente, que a gente se perde facilmente. Ele sabe que a gente procura satisfação em outras coisas sem ser nele. Você sabe que toda vez que eu procuro qualquer tipo de satisfação fora de Deus, eu peco? Toda vez que eu procuro me satisfazer fora da presença de Deus, eu peco. E Ele está nos chamando para buscá-lo.
E está dizendo aqui para a gente converter o coração. Aí você vai me dizer, não, mas eu já sou convertido. Não é isso. Converter o coração é assim, ó. Vem cá, Fátima. Ó, eu estou aqui, ela é o Senhor, tá bom? Ela é Deus. E eu estou com meu coração voltado para Deus. E eu estou aqui prestando atenção no que Ele tem que me dizer. Mas as coisas do mundo estão aqui ao meu redor. Satanás me cutucando. Coisas acontecendo. E facilmente eu não percebo, daqui a pouco eu já estou fazendo outra coisa. E eu vou andando, tal, aí o Senhor me chama. Aí eu... Ai, Senhor, perdão. Me distraí, porque a gente se distrai o tempo todo. Então, o tempo todo eu tenho que voltar o meu coração para Ele. As pessoas que trabalham para Deus, às vezes elas se distraem com o próprio Deus. Elas vão trabalhando para Deus. Deus está aqui, né? Eu estou fazendo para Ele. Aí eu vou trabalhando, aí eu arrumo a cadeira, aí eu venho ensaiar o louvor, aí eu arrumo o som e cuido das crianças, não sei o quê. Quando eu vejo, porque é o Espírito que mostra, cadê o Senhor? Está lá longe. Eu estou fazendo as coisas para Ele, mas meu coração não está mais perto. Aí eu tenho que voltar. Aí Ele fala, volta o teu coração. Conversão, quando a gente faz conversão no carro, não é assim? Você está indo para um lado e você converte para Ele. Obrigada, Fátima. Aqui está falando que a gente precisa converter o coração a Ele. E procurar a satisfação nele. Você sabia que nada no mundo pode te satisfazer? Nem o melhor lugar do mundo pode te satisfazer? Sabia que dentro da igreja, a igreja também não pode te satisfazer? Nenhuma programação na igreja pode te satisfazer. Somente a pessoa de Cristo pode te satisfazer. Você sabe qual a pior tragédia que pode acontecer na vida de uma pessoa, na vida de um homem? A maior tragédia, a pior coisa que pode acontecer é o homem sair da presença de Deus e não perceber. É o homem não estar mais com o coração voltado e nem perceber. Quando Deus fala em Apocalipse sobre aqueles que são mornos, mornidão, ser morno, é um estado espiritual onde eu não tenho mais vergonha do que eu faço. Estou tão longe de Deus que nem percebo. E eu não tenho mais vergonha de pecar. Porque todas as vezes que a Fátima estava aqui, né, representando Deus. Todas as vezes que o meu coração faz isso, ó, um pouquinho que seja, eu já peco. Toda vez que os meus olhos, os meus ouvidos não estão no Senhor, eu vou pecar. E às vezes você vai ficando tão longe, você fica morno. E o morno é aquele que nem vergonha tem mais do pecado. Quando você está perto de Deus e você se distancia só um pouquinho, você peca, imediatamente você sabe. Não é assim? Quando você está na presença de Deus, você fala uma coisa, você já sabe. Você peca, já sabe. Agora você vai distanciando. Você sobe aqui no púlpito, sabe lá Deus o que você fez antes de chegar aqui na igreja. Perde o temor, perde a vergonha. Não tem mais constrangimento, é o morno. E aqui a palavra diz, buscai o Senhor enquanto se pode achar. Torne o teu coração para Deus. E Ele é misericordioso para te perdoar. Lá no livro de Jeremias, no capítulo 6,
O profeta Jeremias foi levantado num tempo muito difícil no meio do povo de Deus. E Deus levantou Jeremias para falar para o povo se voltar novamente para Deus, porque o povo o tempo todo ficava nisso, de volta e não volta. Chega perto e se distancia. O tempo todo, o tempo todo. E é tão interessante porque Jeremias começa a trazer uma exortação para o povo que eles tinham que se arrepender. Eles estavam tão longe de Deus e eles não percebiam que eles começam a dizer assim, mas arrepender do quê? Você pode estar pensando isso agora. Gente, do que será que eu tenho que me arrepender? Acho que essa palavra não é para mim. Não fiz nada de errado antes de vir para o culto. Não, essa semana eu nem pequei. Impossível, né? Sei. A gente não pecar. E aí, a palavra do profeta vem e o povo não percebe que Deus estava falando. No livro de Marcos, no capítulo 1, não precisa abrir, no versículo 15, diz ali, arrependei-vos. Esse arrependei-vos está, no grego, num presente contínuo, ou seja, é um arrependei-vos o tempo todo. Diga comigo, o tempo todo. De segunda a segunda. Não tem nenhum dia que eu não tenho que me arrepender. Mas aí você vai dizer, me arrepender do quê? Do que eu vou me arrepender? Do meu coração maligno? Das coisas que eu quero fazer e não faço? Do bem que eu tenho que fazer e eu faço mal? Me arrepender dos meus pensamentos? Me arrepender? Meu Deus. Sem arrependimento, a gente não tem como voltar para o Senhor. Aí olha só aqui no capítulo 6 de Jeremias, no versículo 15, capítulo 6. Olha só o que diz. Estão envergonhados da sua abominação? Pelo contrário, de maneira nenhuma se envergonham, nem mesmo sabem mais o que é se envergonhar. Olha isso. O profeta está falando sobre pecado. Deus colocou esse homem ali para falar palavras duras. Aí ele pergunta assim, vocês estão envergonhados dos seus pecados? Aí diz, pelo contrário, nem vergonha mais eles sabem o que é. Vou te perguntar uma coisa. Qual foi a última vez que você chorou com a tristeza do Espírito de Deus por causa de um pecado que você cometeu? Quando foi? Que você se arrependeu de verdade e sentiu a tristeza segundo Deus por um pecado que você cometeu. Quando foi? Faz tempo? Qual foi a última vez que você sentiu vergonha do teu pecado? Porque aqui, nem vergonha eles tinham mais. Você vai vindo domingo após domingo, culto após culto. Não tem mais temor. Não sabe mais diante de quem você está. Vai cumprindo uma religião. É bom vir no culto de domingo para segunda-feira ser boa. E o Senhor está nos chamando para a gente se voltar. Voltar. Porque a gente tem que sentir vergonha do pecado. Todo pecado é contra o Senhor. Qual foi a última vez que você sentiu vergonha de fazer aquilo sozinho no quarto? Porque você sabe que a gente nunca está sozinho, né? Engana-se o homem que pensa estar sozinho, mesmo estando sozinho na casa. E aí, nas primeiras vezes que você fazia, você sentia tristeza, sentia até culpa. Porque não é culpa que a gente tem que sentir, é uma tristeza segundo o Espírito.
Só que aí você vai se afastando de Deus, e vai se afastando de Deus, e vai se afastando de Deus, vindo para a igreja. Não é que não vem mais na igreja. Você continua vindo, você continua servindo a Deus. Mas aí aquele pecado já se tornou corriqueiro, e nem vergonha você tem mais. E você sobe aqui tranquilamente. E levanta as tuas mãos para adorar o Senhor tranquilamente. A mesma mão que você levanta aqui no culto é a mão que faz outras coisas na sua casa. Estão entendendo? A pior coisa é a gente se afastar de Deus e não perceber. Quem que nos avisa quando a gente está longe? O Espírito. Mas às vezes o nosso coração está tão duro, aqui fala em outros momentos aqui, Deus falando que o coração do povo estava tão duro, tão obstinado, e tão convicto que eles não tinham nada para se arrepender. Isso que é o mais interessante. Você pode estar pensando aqui agora, puxa, era meu marido que tinha que ouvir essa pregação, olha, porque é ele que é o pecador, sabe? Puxa, mas o fulano tinha que ouvir. Eu aprendi uma coisa, quando Deus me traz num lugar e Ele tem uma palavra, era para mim, sempre. Eu precisava estar ouvindo. Aí vai dizer aqui, para a gente olhar para as veredas antigas e ver onde você caiu, aqui em Jeremias, no versículo 16, fala, olha para de onde você veio. E ainda que seja assim 1 centímetro que você está longe dele, volte. Porque cada centímetro longe do Senhor vai esfriando. E vai esfriando. Quanto tempo essa semana você passou em oração e adorando a Deus? Eu vou dar um tempo para vocês calcularem aí, tá? Quanto tempo, quantas horas você passou essa semana adorando e orando? Já calcularam? Já calcularam? Porque aqui na igreja é um tempo tão pequeno. Eu tenho que buscar o Senhor todo dia. Eu tenho que buscar a face dele todo dia. Eu tenho que adorá-lo todo dia. O tempo todo. Aí você vai me dizer, eu não tenho tempo. Tem sim. A gente tem tempo para tanta coisa. Buscai a sua face continuamente. Orai sem cessar. Está na presença dele o tempo todo, o tempo todo. Fala em Salmos várias vezes. A Bíblia toda fala isso. Buscai o Senhor. Para que não esfrie. Você tem buscado ao Senhor todo dia? Não estou falando daquela oração rapidinho que você faz quando entra no carro. Será que você nem se deu conta que está longe dele? O teu maior prazer deveria ser estar na presença dele. Você deveria trocar qualquer coisa para estar na presença dele. Qualquer coisa importante que você tem, eu sei que todo mundo tem coisas importantes para fazer, mas você deveria trocar tudo e priorizar estar na presença dele. Mas a grande verdade é que a gente não faz. A grande verdade é que a gente dá desculpa. A grande verdade é que a gente, às vezes, só busca no domingo. Olha que incoerente, a gente não adora a Deus de segunda a sábado e vem adorar no domingo. Não é incoerente? Não é estranho? Eu ouvi essa semana que a igreja deveria ser o lugar da gente comer a sobremesa e não de jantar e almoçar. Porque almoçar e jantar você faz na tua casa. Todo dia. Aí na hora que você chega no domingo, na hora da sobremesa. É a hora que a gente vai adorar, mas é uma extensão do que aconteceu
na tua vida, na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta. Então eu vou te perguntar de novo, quanto tempo você passou em adoração essa semana? Vou até falar para os meninos aqui, né? Porque eu sei que os meninos, os que tocam, vocês passam tempo ensaiando, não é? Eu sei que o Marcelo, às vezes, né, eu vejo as fotos, olha, tem que treinar e tem que estudar, e vocês se dedicam. Mas não é isso que eu estou falando, o tempo que vocês ensaiam, o tempo que vocês estudam. O tempo que vocês adoram. Fora daqui. O tempo que vocês gastam em oração. Fora daqui. No livro de Malaquias, está acontecendo uma situação semelhante ali àquele momento com Jeremias. O Senhor está exortando o povo, dizendo que eles estavam em pecado, eles estavam profanando e fazendo coisas terríveis no templo. E o povo, é muito interessante, porque o povo questiona Deus e fala, mas o que a gente está fazendo de errado, Deus? E aí, Deus continua falando, vocês estão me profanando. E aí eles dizem, o quê? Não estou entendendo. Eu estou fazendo tudo certinho. E Deus falando, volte o coração para mim. Busca a minha face. Levanta de madrugada, levanta uma hora antes. A gente levanta cedo para tantas outras coisas. Estou errada? Você já passou a noite na fila de um show de uma pessoa que você gostava? Quando você era adolescente, ou sei lá? Eu já passei. Não vou falar de quem, que senão vocês vão, né? Não vou aqui revelar o segredo, né, da fila da onde eu fiquei. Eu devia ter uns 10, 12 anos. Passamos a noite no frio, na chuva, para ser uma das primeiras para poder entrar lá no estádio para ver o show. Entramos, ficamos lá no gramado, não era nem porque eu queria ficar na pista, para ver de perto. Choveu o dia inteiro, o nosso pé afundava na lama, e a gente lá, minha mãe comigo, e tinha mais um pessoal que a gente levou. Para quê? Para quando viesse lá o grupo, cantasse 2 músicas e for embora, ainda playback. Mas não importa. Não importava. Dava cãibra, frio, você não podia sair para ir no banheiro, ficamos sem comer, passamos a noite ali. Para quê? Para ver um show. Aí o Senhor te chama para você ficar adorando até tarde. Ou Deus te chama para você levantar de madrugada e você fala que está cansado. Eu passei uma semana muito, muito tremenda. Eu fui segunda-feira para Belo Horizonte, num retiro na Lagoinha. Fiquei 5 dias lá. Era um retiro sobre intercessão e adoração. E muito, muito, muito profundo o que aconteceu ali, muito impactante, muito, muito especial o que Deus fez ali. E na primeira noite eu fiquei exausta, porque não se dorme e se fica até de madrugada, de joelho, adorando, e a glória de Deus era uma coisa tão forte, tão forte. Mas nosso corpo físico tem uma hora que não aguenta. Mas da terceira noite, a quarta e a quinta, eu fui renovada, e as pessoas foram renovadas ali, então a gente ficava, às vezes, até 3 da tarde sem almoçar, a gente levantava às 7 da manhã. E se você me perguntasse, você tinha fome? Não. Você estava cansada? Muitas vezes estava. Mas você queria parar? Não. Você sentiu falta de alguém lá? Não. Sentiu falta de alguém? Não. Por quê? O Senhor me satisfez. Eu encontrei um lugar espiritual onde Jesus me satisfaz. E eu acordava de manhã e já queria adorar mais, e era um ambiente de muita adoração, de muita presença de Deus.
E o quanto eu tive que me arrepender ali, quanta coisa Deus mostrou. E eu vi que adoração não é cantar. Adoração não é tocar. É muito, muito além desse conceito que a gente tem, que a gente canta uma música e está adorando a Deus. Nem sempre uma música adora ao Senhor. Mas a nossa vida de segunda a outra segunda tem que ser uma vida de adoração, uma vida de oração. E se eu não buscar, aqui está falando, vem as águas, me busque. Tem um texto que fala, chegai-vos a Deus e Ele se achegará a vós. Busca e vocês vão encontrar. Só que você não tem buscado. Nós temos buscado com toda a nossa força, priorizado. Quantas horas a gente gasta com coisa que não serve para nada? Aí aqui em Malaquias, ele vai falar, no capítulo 3, no versículo 7, diz assim, desde os dias de vossos pais vos desviastes dos meus estatutos e não os guardastes. Tornai-vos para mim e eu tornarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós me questionam perguntando, em que havemos de tornar? Deus falando, volte o teu coração para mim. E aí você diz, mas não estou entendendo. Eu já sou convertido. Eu venho no culto. Eu oro antes de entrar no carro. Não é disso que Deus está falando. Está falando de um coração inteiro para Ele. Adoração é isso. Adoração não está focada em mim, não está focada na minha necessidade. A adoração verdadeira está focada no Senhor, quem Ele é. Ponto. O resto é música. E nós temos que ter o hábito de não ficar condicionado, se alguém canta uma música, então eu adoro. Porque na tua casa, talvez não tenha quem toque, talvez você não cante, não é assim? E talvez você não tenha nada ali que te ajude. Mas adoração é o que sai da tua boca. É você engrandecer o nome do Senhor. Às vezes eu tenho muito esse costume de falar, vamos adorar o Senhor, vamos falar quem Ele é. Tal. Eu vejo que muitas pessoas ficam com a boca fechada. Não tem o hábito. Talvez nem saiba as palavras para dizer quem Ele é. Então a gente não pode estar condicionado a um momento do culto. A gente não pode estar condicionado a alguém cantando uma coisa. Eu tenho que adorá-lo em espírito e em verdade, o tempo todo. Enquanto eu estou cozinhando, eu estou adorando a Deus. Enquanto eu estou tomando banho, eu estou adorando a Deus. Em todo lugar eu estou buscando a face dEle. Buscai a face o tempo todo. E aí, depois você pode ler na tua casa, aqui no livro de Malaquias, continua falando que Deus está tão indignado com o povo aqui, que Ele fala, vocês que entram pelas portas do templo, como se estivessem entrando em qualquer lugar, como se estivessem diante de qualquer pessoa, vocês nem discernem mais diante de quem vocês estão. Toda vez que você adora, você tem que saber o que você está, diante de quem você está. E que o Senhor nos livre do morno. Que o Senhor nos mostre se a gente está morno. Olha, se você tem feito coisas e tem pecado, porque você sabe o que é pecado. Se você tem pecado e não sente mais vergonha do teu pecado, algo está muito errado. Porque tem que ter muita vergonha
do que você faz. Porque tudo que você faz é diante de um Deus santo. E nós temos que nos arrepender muito. Eu tenho que me arrepender cada segundo. E se você está próximo do Senhor, se você volta o coração para Ele, e você está inclinando, ouvindo a voz dEle, você está ali prestando atenção nele, e aí você peca, aí você ouve o Espírito Santo, e aí você rapidamente se arrepende e volta para a presença dEle. Quem poderá estar diante do Senhor? Quem poderá subir ao santo monte? Os que têm as mãos limpas. As tuas mãos estão limpas? Teu coração está limpo? Aonde você tem andado? Seus pés estão limpos? Será que o Senhor tem se agradado de onde você tem ido? Essas coisas que nos seduzem, porque o mundo é uma sedução. E a gente que já tem um tempo com o Senhor, as coisas que o diabo coloca no nosso caminho são bem sutis para nos afastar. É coisa que não tem cara, né? Não vai colocar uma coisa com chifre na tua frente, porque você já vai repreender em nome de Jesus e você não vai. Mas é tudo muito sutil. E aí quando você vê, você está aqui olhando para Deus, está olhando para Deus, mas aí vai distraindo, vai olhando. E quando você vê, você está em outro lugar. E o pior, continua vindo para a igreja, servindo ao Senhor, cantando, tocando, orando, tendo uma vida de pecado sem arrependimento. Estão entendendo? Tem que ser vergonhoso o que a gente faz. Eu tenho falado isso tanto para Deus. Eu quero ter, sabe aquela coisa que a minha avó falava muito isso, né? Que a gente tem que ter vergonha na cara. Está faltando vergonha na cara, não está? Está faltando? Por quê? Não sei se é porque não cai um raio na nossa cabeça quando a gente sobe aqui, então, E às vezes você até pede perdão, mas não tem arrependimento. Até pedir perdão virou religioso. Você pede perdão, mas não tem arrependimento, não tem mudança, e você amanhã faz de novo. Se você priorizar estar na presença de Deus, se você priorizar estar buscando a face dEle, sabe o que começa a acontecer com você? Se você prioriza estar com Ele, você começa a amar o que Ele ama, você começa a odiar o que Ele odeia, você só vai aonde Ele vai, você só faz o que Ele gosta, porque a intimidade com o Espírito Santo, a intimidade com Deus, a intimidade com Jesus, vai te fazer semelhante a Ele. E aí, você vai estar tanto com Ele, buscando tanto a presença dEle, o Espírito Santo tanto falando com você, que você vai começar a odiar o pecado, porque Deus odeia. E aí você não vai se esfriar. E aí a glória dEle vai se manifestar através da tua vida. Porque dentro de você tem a glória de Deus, você sabia? Fala aí para o teu vizinho, dentro de você tem a glória de Deus. Porque o Espírito Santo está em você, a glória de Deus está aí. Essa glória tem que sair, essa glória tem que transbordar, essa glória tem que tocar as pessoas. Como? Intimidade com Deus, buscando a face dEle, voltando o coração para Ele. Isso é conversão. A gente tem que se converter todo dia. Engana-se o homem achando que fez uma oração confessando Jesus há 20 anos atrás e agora está tudo ok, que não precisa mais se converter. Eu preciso me converter todo dia. Sabe a evidência de que você se arrependeu de verdade há um tempo atrás?
A evidência que você de verdade se arrependeu é que você continua se arrependendo. Se você não continua se arrependendo, é porque nunca se arrependeu. Mas se você buscar, você pode encontrá-lo. E o tempo de buscar é agora. Eu não sei se amanhã eu vou ter. Buscai enquanto se pode achar. Invocai o Senhor. Tem um texto que eu gosto muito que diz assim: perto está o Senhor de todos os que o invocam em verdade. Se você chega na presença de Deus, se confessa, se arrepende, fala de verdade. Não como tem um outro texto que Deus fala assim para as pessoas: vocês me honram só com a boca. Vocês me honram só com os lábios, mas o coração está longe. Mas se você se arrepende e você fala assim: eu estou longe. Eu não sinto mais vergonha do pecado. Eu preciso me voltar para Deus. Eu preciso desesperadamente do Senhor. Eu não sei como é possível viver fora da presença de Deus, mas infelizmente o diabo nos ilude e um abismo chama outro abismo e a gente vira um crente que você ouve a palavra e não faz sentido. Você está na adoração, aquilo não diz nada para você. Você ora e já não sente mais a presença de Deus. E a tua vida fica um deserto. Quando a gente leu lá Isaías 55, é um convite ao sedento. Vinde às águas. Vem. Volte o coração. Me busque. Você busca tantas coisas e gasta o teu tempo com tantas coisas. Será que nesta noite, aqui quando você sair da igreja, você não teria meia hora para adorar o Senhor no teu quarto? Ao invés de ficar 2 horas assistindo o Domingo Espetacular, você teria meia hora para Deus? Ao invés de você dormir até 6:30, acorde às 6 e já ofereça as primícias da tua adoração para o Senhor. Você vai ver como que você não vai ficar cansado. Você vai ver como que Deus renova as suas forças. E você vai ver como Deus vai se agradar de estar com você. Fecha os teus olhos. Jesus. Não vamos endurecer o nosso coração. Eu oro agora para que você possa perguntar para o Espírito Santo: como está o teu coração? Pergunta para o Espírito Santo se o teu coração está longe. E ouça o que o Espírito tem para te dizer. E atenda ao chamado do Senhor. Vinde, comei e bebei na minha presença. Vinde às águas e encontrará descanso para a tua alma. Vinde a mim e encontre a satisfação que você procura em tantos lugares. Se você não tem mais sentido
vergonha e tristeza quando peca. Peça ao Espírito Santo para Ele quebrar agora a dureza do teu coração e para Ele te constranger. Peça para o Espírito colocar uma tristeza, um choro dentro de você, que quando você sair da presença de Deus e quando você pecar, você não vai ficar nenhum minuto fora da presença de Deus, você vai se arrepender de pronto. Há uma tristeza que Deus que põe no nosso coração, não é a culpa que Satanás coloca, mas é uma tristeza segundo Deus. Talvez você tenha perdido o temor. E vir para a igreja se tornou tão automático. Orar de manhã se tornou tão automático. Confesse ao Senhor. Se o Espírito está mostrando como está o teu coração, confesse a Ele. Peça perdão ao Senhor por gastar o teu tempo, o teu trabalho com tantas coisas e não com Ele. Peça para o Senhor. Peça para o Espírito de Deus agora te ajudar a voltar-se para o Senhor. Porque Deus sabe que você não consegue sozinho. Peça para o Espírito te conduzir de volta para a presença do Pai, a presença santa. Coração contrito, Deus não despreza. Confesse a Deus que às vezes você prefere fazer outras coisas. Não podemos esconder nada do Senhor. Confesse a Ele que você entende que não tem o adorado como deveria. Peça perdão por estar com uma vida morna. Peça perdão por procurar as coisas do mundo, por ficar seduzido com coisas tão tolas, pelas horas que você fica na frente da TV vendo nada. Pelas suas desculpas. Peça perdão. E deixe o Senhor vir com a presença dEle te satisfazer. Não há outro lugar a não ser em Cristo, na presença dEle. O Espírito vai te levar a este lugar de satisfação,
Talvez você não tenha encontrado ainda este lugar onde nada mais importa a não ser estar com Ele. Acende, Senhor, a paixão no nosso coração. Coloca o desejo de Te buscar. Nenhum de nós aqui, Pai, nenhum de nós aqui é melhor do que ninguém. Somos todos, Pai, todos miseráveis e precisamos tanto do Senhor. Mas eu creio que o Senhor está chamando, Pai, a Tua igreja para Te buscar como nunca antes, como nunca antes. Eu sei, Pai, que o Senhor está nos chamando para encher as nossas lâmpadas. Se o Senhor viesse agora, Pai, muitos de nós estaríamos, Pai, com a lâmpada tão vazia, sem a Tua unção, sem o Teu azeite, sem a Tua presença. Tem misericórdia de nós, Senhor. Tem misericórdia de nós, Espírito. Jesus, Jesus, Jesus. Que a presença de Deus te faça odiar o pecado e amar a santidade. Que quando o Senhor voltar, Ele te encontre com as mãos limpas, as mãos o adorando. Que quando Ele voltar, os seus pés estejam limpos e santos. Que quando Ele voltar, você esteja uma noiva pronta, ansiando pelo noivo. Coloque em nós, Senhor, o desejo de te esperar, o desejo de te esperar, a expectativa de te esperar, Senhor. E eu oro, Pai, para que essa semana a gente tenha tanta vontade de estar na Tua presença, tanta vontade. E que cada um de nós aqui, Pai, fique numa expectativa tão grande de Te encontrar. Oh, Senhor, mais do que qualquer outra coisa, que a gente tenha o desejo de estar na Tua presença, não por obrigação, Pai, mas porque Te amamos, porque somos sedentos e somos, Pai, precisamos tanto de Ti. Que o Senhor venha nos visitar amanhã. O Senhor nos visite essa madrugada. E se o Senhor nos chamar, Pai, na madrugada, nós vamos correndo, Pai. Nós vamos correndo Te buscar, Te adorar. Eu oro, Pai, para que o Senhor mude o nosso conceito da adoração. E que muito mais do que uma canção, muito mais do que uma canção, muito mais do que tocar, muito mais do que dançar, a nossa vida seja uma adoração ao Senhor, ao Senhor, ao Senhor. Que tudo que há em nós glorifique o Teu nome. Enche-nos com a Tua presença, Senhor. Aleluia.